Salve a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor, mais uma vez aqui na dispensação do Espírito Santo, né? Mais uma vez para fazer a vontade de Deus e a palavra que Deus quer entregar para nosso coração, amém? Vamos adorar o Senhor. Louvor 459 da harpa cristã. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando tentando, estou bem certo que Cristo auxílio traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. E se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel e corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus. 461.
Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, por Cristo é contemplado, com os seus atos que rebrilham lá. Entre as belas torres levantadas, veias do templo onde esteve já Jesus, com seu olhar muito penetrante, não vê somente o lindo exterior, mas sim as almas tristes, vacilantes, que rejeitaram seu divino amor. Jesus chorou, seu coração rasgado, lamenta e sente uma dor sem par, por ver seu povo indo descuidado pra perdição eterna caminhar. Um som alegre sobe da cidade, o povo está em festa jubilar. Mas quando o sol se escondeu à tarde, Jesus ao cedro foi para lamentar. Jerusalém, que segue o mau trilho e apedreja os fiéis de Deus. Ó, quantas vezes quis juntar teus filhos, como a galinha junta os pintos seus, mas para mim as portas tu fechastes, no dia que eu vim te dar a paz. Por teu pecado cega te tornastes, não aceitando meu amor verás. Ainda assim repete a mesma história, Jesus do céu estará a contemplar cidades que têm aparente glória e continua sempre a chorar, pois Ele é quem pode dar a vida às multidões que na condenação rejeitam. Sim, a graça oferecida, a eternal e grande salvação. Aleluia, a condenação é para quem rejeita. A condenação é para quem rejeita, sim, a graça oferecida, a eternal e grande salvação por Deus. Deus quer salvar, Deus quer dar graça, mas não quer ter salvação, não quer ter graça, né? Amém? Vamos ler em Romanos 12. Esta foi a palavra que Deus me deu para hoje estar aqui ministrando para nossos corações. Amém? Sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração. Para cada coração aqui, Senhor, dos inscritos, dos que vão ver, que também não são inscritos. Pai, abençoa cada um, coloca essa palavra no coração, porque quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós. E eu recebi e eu também posso. E creio que este irmão e que esta irmã também vai receber, porque crê e toma posse. Dá-nos direção a partir desta palavra. Conforme for o teu querer, fala conosco, que nos dá direção e discernimento desta palavra e, Senhor, o conhecimento dela. Amém e amém, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Deus aqui, Paulo que diz em Romanos: portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer que nós seja o sacrifício vivo dele. O sacrifício vivo é nós não se contaminar, que Paulo está dizendo aqui. É nós não se contaminar. É nós fazer sacrifício para Deus. É nós mesmos se sacrificar a nossa própria carne. A nossa carne, ela deseja coisas que não agradam o Senhor. A nossa carne, ela deseja que nós espenduremos brinco aqui, conformando com o mundo. A nossa carne quer que nós coloquemos um piercing aqui, conformando com o mundo. A nossa carne quer que nós passemos lápis nos olhos com os que não são conhecedores. A nossa carne quer que a nossa boca seja de outra cor, não da cor que Deus nos deu. A nossa carne é que nós pintemos as nossas unhas, que nós colocamos aquilo que alonga nossas unhas, que nós pintamos a nossa sobrancelha e alongue ela, deixa ela diferente da que Deus nos deu, que nós passamos tinta no cabelo e que nós tenhamos um cabelo diferente do que Deus nos deu. Não se amoldem. Não se amoldem com o mundo. Não se conformeis com o que está na tua volta. Não se conformeis com as maldades. Não se conformeis com a idolatria. É o que a palavra está dizendo. Aleluia, glória a Deus. Que aqui Paulo estava dizendo em Romanos que ele quer sacrifícios vivos. Naquela época, os romanos estavam jogando os cristãos na arena de leões para serem devorados. Aqueles cristãos que estavam servindo ao Senhor, eles pegavam eles, jogavam na arena dos leões e para ser despedaçados. Na frente de todo mundo ali, não importava quem fosse que estivesse ali. As mulheres eram fincadas, amarradas nas estacas para incendiar o caminho de Roma. Irmãos, hoje em dia não é diferente. Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia continua com perversidade. É pai matando filho, filhos matando pai, mãe matando filhos. Continua da mesma perversidades. Continua fazendo maldades, mesmo que sejam escondidas, mas para Deus não está. Continua se pervertendo de várias
formas. Aqui naquela época também estavam se prostituindo em altares, em voltas de templos. Nessas épocas também existia esse tipo de pecado. Por isso, Paulo está dizendo aqui para a igreja: não se conformeis com este mundo. Por isso que Paulo está nos dizendo que nós sejamos sacrifícios vivos. Sacrifício vivo é viver em Cristo com santidade, ser parecido com Jesus. Por isso que a palavra diz: seja parecido com Jesus. Jesus mesmo que nos diz para que nós sejamos parecidos com Ele, porque Ele sabia que nós não seria igual a Ele. Porque igual a Jesus Cristo não existiu e nem vai existir. Por isso que Paulo está dizendo que sacrificai-vos por Cristo. Sacrificar por Cristo é não ser igual aos que te fizeram mal, ao que veio para tentar te matar, para tentar te destruir. Porque se nós for igual a eles, nós não está sendo sacrifício vivo. Porque Deus não quer que nós tenhamos sangue em nossas mãos. Porque Deus não quer que nós seja pervertido como são os dos mundos. Porque sendo sacrifício vivo, é isso, irmãos. Sacrificar a própria carne. Se tiver vontade de pintar um cabelo, por exemplo, que não é só um exemplo, é realidade. Se nós pintar o cabelo, nós estamos saindo de quê? Do natural de Deus. Porque o natural de Deus é envelhecer mesmo. O natural de Deus é a formosura que Ele nos deu. Seja criança, seja jovem, seja velhos. Como outro dia eu li ali a palavra de Deus. Nós somos formosos como Deus nos deu. Não porque nós estamos se conformando com os do mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque não é que Deus fez a terra e nós temos que se conformar com o que está sendo os do mundo, não. Aleluia, glória a Deus. E aqui no 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo. Para nós não se amoldar. Para nós não se conformar. Porque quando nós se conforma, nós está sendo como eles. Aleluia, glória a Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quando nós decidimos renunciar para Deus, nós temos que ter uma nova mente, um novo pensamento. Não ser como era antes. Porque levantar a mão não significa que tem que fazer tudo o que fazia antes. Continuar sendo uma pessoa vaidosa novamente, não. Não é tirar alguma coisa, renunciar tudo. Tudo que não agrada ao Senhor, tudo que é da própria carne. Transforme pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós não seja parecido com os do mundo, mas sim parecido com Jesus, com santidade. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe conceder.
E a igreja do Senhor, ela é chamada para adorar, ela é chamada para interceder e ajudar. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele escreveu essa palavra em Roma, porque havia muitas imoralidades, todos os tipos de pecado. E nós somos os sacrifícios vivos que Paulo menciona. Temos que prestar culto com santidade para agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então não vos conformeis com este mundo, pois é a palavra do Senhor que está dizendo. Que nós não se conformeis com este mundo. Porque muitos têm se conformado, vivendo de aparência do mundo. Jesus não nos chamou para imitar o mundo e conformar com ele. Porque muitos estão se conformando. Muitos não estão mais buscando como buscava. Não estão mais jejuando como jejuava. Não estão mais tendo fé. Tudo conforme a fé. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus ele não nos chamou para imitar o mundo. E nem conformar com ele. E o que muitos estão fazendo é imitando e conformando. Imitando os que estão lá no mundo. Querendo voltar para o mundo. Não diz que não voltou para o mundo, mas Deus sabe que já voltou. Porque se o coração está ligado lá no mundo, imitando o mundo de todas as formas, então já voltou para lá. Porque Jesus aqui é santo. Jesus aqui é santo. E ele nos chamou para santificar. Jesus que é reto, ele nos chamou para ser reto. Então a igreja foi chamada para se santificar. A igreja foi chamada para andar em retidão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é como Paulo diz, nenhuma condenação há com quem está em Cristo Jesus. Mas é para os que andam em Cristo Jesus, que andam em retidão, que andam em santidade, como ele chamou. Aleluia, glória a Deus. Quem não anda mais segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito. Se está vivendo segundo o Espírito, vai deixar tudo o que fazia antes. Se enganava, não vai enganar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se falava o que não agradava a Deus, não vai falar mais. Se fazia o que não agradava a Deus, não vai fazer mais. Porque quem deixa o Espírito mudar e moldar, nada vai ficar impune. Porque Deus resolve tudo. Oi. Aleluia. Não se preocupe se bater de frente. Não se preocupe se bater em frente ao pecado. E nem com a iniquidade. Vão nos perseguir. Vai querer nos ferir. Mas não vai prevalecer. Vão bater de frente. Estão batendo de frente. Estão batendo de frente ao pecado. Mas nem pecado, nem iniquidade vão nos perseguir. Vai querer nos ferir, mas não vai prevalecer. Aleluia, glória a Deus. Não aceita a maneira. Não aceita a maneira que os do mundo vivem. Hoje ainda cometem os mesmos pecados dos romanos, com imoralidade. Ainda hoje cometem os mesmos pecados com imoralidades. Dizendo que é servo de Deus, dizendo que é servo de Deus, mas está na imoralidade.
continua com a imoralidade na carne, olhando o que não devia olhar, ouvindo o que não devia ouvir, falando o que não devia falar. Aleluia, glória a Deus. Não deixa Deus por causa do mundo, nem divida Deus com o mundo. Ei, tá com Cristo, mas não sabe se faz a vontade de Deus, de Jesus, do Pai, ou se faz a vontade do mundo. Decida enquanto ainda há tempo, enquanto ainda não morreu, enquanto ainda Jesus não voltou. Decida enquanto é isso. Aleluia, que quando Jesus arrebatar a igreja, vão ficar os que ainda não escolheu. Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para ir contra o pecado. Deus não nos chamou para ficar em pecado. Deus nos chamou para ir contra o pecado, para desfazer dos pecados. Aleluia, glória a Deus. Seja inimigo do mundo e amigo de Deus. Tem muitos sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Arrependam-se enquanto há tempo. Quem é amigo de Deus é diferente no falar. Quem é amigo de Deus é diferente no falar, no andar, no pregar, no cantar. Nas mãos tem fogo. Quando estende as mãos, potestade maligna cai. Quando estende as mãos, legiões de demônios saem batendo em retirada, dando grito de derrota. Quando nas mãos tem fogo, tem cura. Quando nas mãos tem fogo, o inimigo não fica, enfermidades não ficam. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. As aflições daqui não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. A glória do Senhor há de ser revelada nas nossa vida. Deus em glória nos cura. Deus em glória nos livra. A glória de Deus nos restabelece. A glória de Deus nos traz firmeza. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é resistente e quer que nós também seja resistência. Receba em nome de Jesus Cristo a resistência. Receba em nome de Jesus Cristo a resistência. Como Jesus era resistente, Ele quer que nós sejamos resistentes. Resistente ao mundo. Resistente à vontade da própria carne, que nós resiste. E nós resiste o mal. Que nós resiste a potestade maligna. Resiste o que é maligno em nome do Senhor Jesus Cristo. Resista em nome de Jesus Cristo e seja resistente em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele quando viveu, disse: não tenha medo das perseguições e com os levantes. Ele está nos dizendo: não tenha medo, igreja, dos levantes. Não tenha medo, igreja, das perseguições. Com Cristo somos mais que vencedores. Se morrer sem Cristo, é inútil. É inútil para nós ter nascido. É inútil para nós ter vivido tudo de bom, do melhor nessa terra, sem perseguição. É inútil.
Mas para quem morrer em Cristo, está vivendo. Aí que é vida, morrer em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas naquela época eram mortas na frente de todos, sem nenhuma piedade. Hoje em dia está sendo assim também. Homem botando fogo em mulher, botando fogo em casa, matando os próprios filhos no fogo. Então, como naquela época, perversos de todos os jeitos, de todas as formas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele quer que nós deixamos tudo que é impuro. O Senhor quer que nós abandonamos tudo que não agrada a Ele para viver o novo. Para viver o novo tem que abandonar o velho. Tem que deixar o velho para trás. Porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpio. E quantos de nós estamos andando por conselho de ímpio? Quantos de nós estamos acreditando nos ímpios? Seguindo e fazendo o conselho que Ele nos deu e fazendo da mesma forma, aconselhado pelo ímpio. O Senhor diz nesta manhã, transformai suas mentes para a mente de Cristo. Ele quer nos dar e entregar uma mente de Cristo. Jesus quer nos dar uma mente de Cristo, uma mente nova. Deus quer nos entregar a mente de Cristo. Uma mente restaurada, uma mente liberta. Uma mente com resistência, que resiste ao mal, que resiste à potestade maligna, que resiste ao engano, que resiste ao mundo, que não se conforma ao mundo. Para não se conformar com o mundo, tem que ter uma mente renovada. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. Profetizo e declaro que em nome de Jesus a minha mente, a tua mente, as nossas mentes está sendo renovada nesta manhã para a mente de Cristo. Deus nos está dando uma nova mente, a mente de Cristo. Não se conformeis com este mundo. Não se conformeis com o que há neste mundo. Não se conforme com o que tem neste mundo. Porque nós não somos daqui. Não temos que conformar com aqui. Com o que é daqui. Não nos temos que ficar deslumbrando com o que é daqui. Querendo tudo que tem nessa terra. Não. Nem tudo convém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, temos que buscar as coisas de cima. Poder vem de cima. Nós temos que buscar as coisas de cima. Porque o poder vem de cima. As coisas não é daqui. Nós temos que buscar. Que focar. É nas coisas do céu. Porque o céu manda força para nós. O céu manda resistência. O céu manda mente renovada. O céu nos faz conquistar. Que nós precisamos. Não tudo que nós queremos, mas o que nós precisamos, o necessário. E Deus sabe o que é necessário para mim e para você. E em nome de Jesus, porque nós estamos focados no céu. Nós estamos focados em Deus. Nós estamos buscando do céu. Nós estamos buscando de Deus. Intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs. Intercedendo pelos que precisam da nossa oração. Dos que precisam de nós.
E ainda diz mais a palavra de Deus. Se o seu dom é servir, sirva-se e ensinar. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu lendo essa palavra aqui ontem, e o Senhor me falou, tá vendo, filha? Você busca muito a Deus para pregar um pouco mais diferente? Olha aí o porquê. Porque cada um é chamado para ser pregador de uma forma. E Deus me chamou assim, para pregar como eu prego. E Ele disse que se chamou, se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Se é crescer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Se é ajudar, que ajuda com alegria. Não para se mostrar. Aleluia, porque Deus está vendo. Porque Deus vê tudo. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Então, se Deus te chamou para conduzir, conduza certo. Se Deus nos chamou para pregar da forma que Ele quer nos usar, então deixa Deus usar. Prega como Deus está mandando. Prega, fala tudo que Deus tem mandado falar. Ajuda com amor. Exerça com amor. Faz por amor. Adora por amor. Leva a palavra por amor. Devemos testemunho que somos luz. Tem dado testemunho que é luz nas trevas? Tem dado testemunhos que é luz em meio às trevas? Tem dado testemunho de uma verdadeira cristã? Tem dado testemunho de um verdadeiro cristão? Seja diferente. Deus nos chamou para fazer diferença. Deus não nos quer igual ao mundo, igual aos do mundo. Deus nos quer diferente. Porque Ele chamou para nós ser diferente, fazer diferença no meio deles. E aí nós fica no meio deles, parecido com eles, e não fazemos diferença nenhuma. Receba uma mente renovada. Seja renovado em Jesus. Amém? Glória a Deus. É o que o Senhor colocou no meu coração. Essas palavras. Nem mais nem menos, pois foi essa palavra que o Pai quer que nós ouve hoje. Porque Ele quer nos livrar e nos guardar e nos limpar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por este domingo, início de mais uma semana. Apresentamos a minha semana, apresentamos a semana dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Cristo. Deste irmão, desta irmã, deste desviado, desses não crentes. Senhor, salva, liberta, transforma, capacita para fazer Tua obra. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência nesse lar. Entra com providência neste casamento, entra com restituição, Senhor, de tudo que foi perdido. Restituição dessa família, restituição deste casamento, restituição deste trabalho, restituição, Senhor, de tudo que perdeu.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha limpar nossa mente e nosso coração, para que venhamos vencer, para que nós venhamos vencer, porque com Cristo Jesus somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, que nós venhamos ser, meu Pai, luz em meio à treva. E venha colocar por terra todo o mal, todas as ciladas armadas e arquitetada pelo inimigo, pelo opositor, pela potestade maligna. Venha nos brindar, venha nos livrar, venha nos guardar. Venha colocar os impedimentos, Senhor, deste irmão e desta irmã, Senhor. Estar aqui ouvindo, Senhor, esta palavra de te adorar, de orar juntamente comigo. Venha repreender esses laços armados arquitetados na vida deste irmão e desta irmã. Venha repreender, Senhor, a arquitetação do mal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Cristo somos mais que vencedores. E nenhuma contaminação há naqueles que têm o Cristo Jesus, que vive verdadeiramente nos seus estatutos, que anda contigo, que anda em comunhão, que anda em perseverança, que anda com fé e não com vista. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam renovados, sejam cheios da presença de Deus, sejam diferentes do mundo. Amém? E amém, Senhor Jesus. A paz do Senhor.